Oi pessoal, essa é a nona aula de um curso online de percepção. A gente está tratando de percepção visual de movimento e eu dividi essa aula em 4 vídeos. Eu já gravei 2 vídeos sobre funções da percepção de movimento e sobre a diferença de movimento real e ilusório, que eu indico que vocês assistam antes de assistir esse vídeo aqui. Aqui a gente vai estar falando das condições para perceber o movimento. Então, quais são as condições em que a gente percebe o movimento por meio da informação visual? Eu tenho uma ilustração aqui em que mostra as condições de estimulação no campo visual em que a gente vai perceber esse movimento. Então, eu tenho 3 condições em A, B e C, e como que ocorre esse movimento no olho, na retina, e qual que é a nossa percepção. Então, em uma primeira situação, o que está acontecendo? A gente está num ambiente e a gente está olhando para um ponto fixo. Suponhamos que a gente está olhando aqui, por exemplo, para a janela. E a gente continua olhando para cá, enquanto a gente está olhando, alguém passa, né, pelo nosso campo visual, atravessa ele. Então, o que a gente tem? A gente não tem movimento ocular, a gente não tem aquele movimento de perseguição em que a gente vai passar a seguir a pessoa com o olho, mas, no entanto, a gente tem uma alteração da imagem na retina. O resultado que a gente tem disso é uma percepção, a gente percebe movimento, a gente percebe a pessoa se movimentando. Então, essa é uma primeira situação, uma primeira condição em que ocorre movimento. Uma segunda situação em que ocorre movimento é em que a gente está nesse mesmo ambiente e essa mesma pessoa ela vai passar, né? Ao invés de a gente estar seguindo um ponto fixo, a gente passa a seguir essa pessoa com o olhar. É um movimento de perseguição do movimento ocular. Então, a gente aqui tem um movimento ocular, né, de perseguição, e a imagem que ela está focalizada, né, a imagem principalmente que recai sobre a fóvea, ela tem pouca alteração sobre ela, porque continua sendo essa mesma pessoa aqui. Então a gente pode considerar que não tem uma alteração aqui onde a gente está focalizando a imagem. O resultado que a gente tem disso é uma percepção de movimento, a gente percebe o movimento. Agora a gente vai para uma sala vazia, e nessa sala vazia a gente chega lá e a gente olha de um ponto até outro. Então a gente está olhando para cá e a gente passa a olhar aqui, né? Então é como se fosse um movimento do olho em sentido horário, né? O que a gente tem é que toda a sala, a gente tem uma alteração do movimento do olho, né? Então a gente estava olhando para cá, passa a olhar para cá, e a gente tem alteração daquele arranjo visual que está sobre a retina, né? A estimulação visual, ela se altera também. Então, nesse tipo de situação, onde a gente tem alteração de movimento ocular e tem alteração da estimulação na retina, a gente não vai perceber movimento. É isso que a gente ocorre. Você está numa sala vazia, você olha de um ponto até outro, a sala ela continua imóvel, estática, a gente não percebe movimento nela, apesar de ter alteração da estimulação na retina e movimento ocular. Essas condições elas são interessantes para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, quais são as bases psicológicas e fisiológicas para que isso ocorra. A gente pode tentar entender essa percepção de movimento com informação puramente que está no ambiente. E essa foi a abordagem do James Gibson, né? O James Gibson tinha uma abordagem ecológica, então ele tinha uma primazia muito grande sobre o que ocorria no ambiente. Alguns psicólogos, né, de abordagem ecológica chegavam ao ponto de falar que a informação do ambiente era o suficiente para que ocorresse uma percepção em alto nível. O Gibson ele tratava essa informação que estava no campo visual como uma matriz óptica. Então a gente vai utilizar o termo dele. Então vamos pensar o seguinte, ele vai tratar essas alterações de informação na matriz óptica como se fosse uma perturbação. Em essência, ele vai falar que a gente percebe movimento quando ocorre uma perturbação que é local, é só em parte dessa matriz óptica. E a gente não vai perceber movimento, a gente vai perceber um ambiente estático quando você tiver uma alteração de fluxo óptico global. Então, não é só local. Voltando para aqueles exemplos, então lembra quando a gente estava olhando para um ponto de fixação e uma pessoa passa na nossa frente? Então é como se a figura, né, o fundo ele se mantivesse, né, e a figura tem alguma alteração na figura. Então é só parte do campo visual, então você tem uma perturbação local que está ocorrendo. Então por isso a gente percebe movimento.
Tinha outro exemplo que a gente pode encaixar nesse caso de perturbação local, em que a gente mantém a fixação aqui nessa pessoa e o fundo ele se altera. Então a gente vai seguindo, tem aquele olhar de perseguição, vai seguindo a pessoa, então a figura ela não se altera, mas o fundo se altera, né? Então isso é considerado uma perturbação local. Então a gente tem dois exemplos de perturbação local em que a gente percebe movimento. E naquele exemplo em que eu falei em que a gente está numa sala vazia, em que a gente olha de um ponto até outro, né, faz uma varredura simples, a gente continua percebendo a sala como estática. Ele vai entender em situações desse tipo, onde você tem uma alteração de fluxo óptico global, a gente percebe o ambiente ainda como estático. Então, esse é um modo de entender por meio de uma abordagem ecológica, mas a gente não pode depender só da informação do ambiente. A gente tem outros níveis de explicação. E um dos níveis de explicação eles já recaem já, sabe, por meio de como que funciona a circuitaria, as redes na retina do olho. Então a gente tem um modelo, ele é um modelo, ele não é recente, ele é do final da década de 60, né, de 69, que ele é chamado de detectores de Rayshard. Por meio desse modelo aqui hipotético, é possível entender como que a gente percebe o movimento por meio de como que as células na retina elas estão todas interconectadas. Então você tem uma rede que facilitaria a percepção de um movimento para uma dada direção e não perceberia para outra. Então como que isso acontece? Suponhamos que a gente tem um ponto de luz, a gente pode até pensar nesse pontinho vermelho, que está caminhando aqui dessa direção até essa aqui. Então esse é o vetor de movimento. O que está acontecendo? Então se a gente tem esse ponto de luz ele vai, e ele está caminhando desse modo, ele começa estimulando um neurônio e logo depois os neurônios adjacentes no caminho dessa informação luminosa. Então vamos pensar que a gente tem aqui fotorreceptores, a luz chega aqui, né, esse neurônio ele dispara, né, deflagra um potencial de ação, esse neurônio está conectado com esse neurônio aqui, ele estabelece uma sinapse, tá certo? E esse sinal ele é repassado. E com isso a gente percebe o sinal e perceberia o movimento, né? À medida que esse sinal ele vai passando, né, para campos receptivos adjacentes, né? Então, à medida que ele vem para cá e ele estimula esse receptor aqui, esse receptor ele estabelece uma sinapse aqui excitatória com esse neurônio intermediário aqui, e esse neurônio intermediário aqui ele estabelece uma sinapse inibitória com esse neurônio aqui. Porém, ele já foi estimulado anteriormente, quando o estímulo passou por aqui, e o sinal ele já havia sido enviado. E com isso a gente percebe o movimento. Se a gente pegar essa mesma arquitetura aqui e a gente pensar no movimento contrário, ou seja, aqui a gente saiu de D e foi para A. Aqui a gente vai de A e vai para D. Então o que está acontecendo? A gente tem um ponto de luz que chega aqui, que estimula esse fotorreceptor, que estabelece uma sinapse excitatória com esse neurônio aqui, que vai estabelecer uma sinapse inibitória com esse neurônio aqui. Tá certo? Então, esse neurônio aqui está sendo inibido, de modo que quando o ponto de luz ele vai caminhando e ele vai estimular o fotorreceptor adjacente, e esse fotorreceptor estabelece uma sinapse com esse neurônio aqui, esse neurônio ele já foi inibido. Então, ele não dispara, consequentemente, você não percebe o movimento. Então, por meio de uma mesma estrutura, um mesmo arranjo, é possível que o sinal ele passe, né, que a informação ela seja levada e que você perceba o movimento em uma dada direção e que isso não ocorra em outra direção, né? Então, você tem uma excitação e inibição em função dessa arquitetura. Então, isso é um modo da gente entender como que ocorre movimento já na retina. Mas, quando a gente olha para esse modelo aqui, a gente está falando de só um dos tipos de movimento. A gente viu que o movimento ele pode ocorrer, naquele primeiro slide, quando você tem uma alteração de imagem na retina, ou então quando você tem um movimento do olho, né? Aqui a gente não está levando em consideração o movimento do olho, só apenas a alteração da imagem na retina. Então a gente precisa de outros modelos para explicar o movimento. E para a gente entrar em um modelo importante, para entender como que o movimento ele acontece,
eu vou falar em sistemas de movimento de olho. Isso está relacionado com aquela primeira imagem em que eu falo de condições de movimento. Então, eu vou falar de um primeiro sistema, que é o sistema de movimento imagem-retina. Então, a gente entende que existe o movimento quando existe um sinal de deslocamento da imagem. Esse sinal de deslocamento da imagem, o olho a gente pensa que ele está parado, né, que ele está numa situação que ele está estacionário, e você tem um estímulo em um dado ponto do espaço visual e ele percorre uma trajetória até outro ponto. Então, essa estimulação do campo visual é projetada na retina e você tem, por exemplo, no caso aqui é uma pessoa, né, que vai sair desse ponto de estimulação da retina e vai chegar até aqui. Então, o movimento ele é percebido dessa forma. A gente chegou a ver isso quando a gente tinha essa perturbação local da matriz óptica em que a gente não acompanhava a pessoa, então a gente ficava focalizando aqui para um determinado ponto. Então é isso que acontece. Você está olhando para um determinado ponto e aí um estímulo ele sai do ponto A para o ponto B. Ele se desloca e esse deslocamento no espaço, como você tem um mapa retinotópico, isso é acompanhado. Então a gente percebe movimento por meio desse sistema aqui, onde o olho está parado, mas você tem um sinal de deslocamento da imagem. Então a gente vai ficar com esse sistema na cabeça, então, imagem retina. O outro sistema de movimento do olho é quando existe o movimento ocular. Então quando você faz um movimento ocular de perseguição para algo que está em movimento, isso é entendido também como movimento. Pensa às vezes uma bolinha quicando, então que ela foi lançada e você acompanha ela com o olhar. Isso se encaixa mais ou menos nesse exemplo que a gente falou aqui, em que a gente acompanha a pessoa, né? A gente acompanha o objeto e você tem a alteração do fundo, né? Então, isso é o que a gente chama de sistema movimento olhos-cabeça. Quando tem esse sistema movimento olhos-cabeça, como que acontece? Isso começa no córtex motor, então o córtex motor ele vai programar, ele vai enviar um sinal motor para o olho, né, para os músculos do globo ocular para ele se movimentar. Então, a gente tem aqui o córtex motor, ele vai enviar esse sinal para o movimento dos olhos acontecerem. Esse movimento ele é tido como um movimento ativo, um movimento programado, né? É caracterizado como aqueles movimentos de programação, de perseguição do olho, né? Característico de quando você vai seguir algum tipo de objeto. Então, é o que a gente chama de movimento ativo dos olhos, né? Acontece que esse sinal motor, que ele é enviado do córtex motor até os olhos, ele envia um sinal que a gente chama sinal de descarga corolária. É como se fosse o sinal ele se divide ao longo dessa trajetória do córtex motor até o olho. Então, parte desse sinal ele é enviado a uma área que ela vai processar o movimento. A gente vai ver que essa área é um módulo no córtex visual que ela é chamada de área temporal média. Então, enfim, vai para uma dada área cortical lá e isso vai ser processado. É como se fosse uma cópia do e-mail. Então, é gerada uma mensagem, essa mensagem tem um destinatário final, mas ela é copiada para outra área do córtex, e é isso que acontece. E esse sinal de descarga corolária, quando interpretado, ele vai ser interpretado que existe movimento. Então, esse é o sinal que ele é dado, de modo que, se a gente não tiver esse sinal de descarga corolária, a gente não percebe, tende a não perceber processar esse sinal de movimento ocular também. Enfim, tendo em mente esses dois sistemas, imagem-retina e olhos-cabeça, eu vou propor, aliás, eu vou apresentar um mecanismo hipotético, teórico, que ele não está totalmente embasado em dados empíricos, mas enfim, que a gente tem evidências experimentais, que se chama teoria corolária de descarga. Por meio dessa teoria, a gente teria um centro comparador. Esse centro comparador, ele seria uma estrutura do sistema nervoso central. A gente tem algumas evidências que essa estrutura, ela seria o cerebelo, tá certo?
Então, esse comparador, ele recebe dois tipos de sinais de movimento. Então, ele recebe tanto o sinal de deslocamento da imagem e ele recebe o sinal de descarga corolária, que a gente acabou de ver. Então, esse sinal de descarga corolária. E a partir desses dois tipos de movimento, ele vai perceber, ele vai fazer uma análise se existe ou não movimento. E a percepção de movimento ele ocorre quando só um desses sinais ele chega por vez nesse comparador. Quando esses dois sinais eles chegam simultaneamente, o resultado, o output que a gente tem é que não tem movimento. Então a gente volta lá para aquele primeiro slide, naquelas condições em que existem movimento, e a gente vai tentar entender a partir dessa teoria corolária de descarga. Então, aquele nosso primeiro exemplo, o que acontecia? A gente não tinha movimento ocular, a gente tinha o olhar fixo em determinado ponto aqui na janela, e você tinha uma alteração que era local dessa matriz óptica. Então, uma pessoa ela passava na sua frente. E com isso você tinha um sinal de deslocamento da imagem apenas. Então, esse sinal de deslocamento da imagem chega nesse comparador, o olho está parado, o objeto está se movendo, e esse comparador, a resposta que lhe dá ao sistema é de que existe movimento, então você percebe o movimento. Uma segunda situação que a gente viu é que você está nessa sala aqui e uma pessoa ela aparece na cena visual e você começa a perseguir ela com um olhar, um movimento de perseguição dos olhos, tá? Então você tem um deslocamento que ele é local também da matriz óptica, só que você tem alteração do fundo. Então você não tem alteração um sinal de deslocamento da imagem para onde a imagem está sendo focalizada, é basicamente o mesmo estímulo lá, tá certo? Mas, no entanto, a gente tem um sinal de descarga corolária. O córtex motor enviou um sinal motor que enviou uma adjacente, né, uma cópia, que a gente chama de sinal de descarga corolária, em que isso chega nesse comparador. Então, chegando apenas esse sinal, uma vez que a gente não tem deslocamento, um sinal de deslocamento da imagem, apenas esse sinal de descarga corolária, a gente percebe movimento. Então, chegou apenas esse sinal de descarga corolária nesse comparador e a resposta, o output que a gente tem é que existe movimento. Já naquela situação em que a gente está num cômodo vazio e a gente faz um movimento dos olhos em determinada posição e a gente varre ele até outra posição, de um ponto A até um ponto B, por exemplo, no sentido aqui, como se a gente estivesse olhando, quando a gente vê essa setinha aqui, e acompanha o fluxo óptico, é como se a gente estivesse fazendo um movimento horário, assim, dos olhos. Então, o que está acontecendo? Você está tendo alteração na retina, informação na retina, ou seja, existe um sinal de deslocamento da imagem, e ao mesmo tempo você está movendo os olhos. Então, você tem um sinal de descarga corolária. Então, quando esses dois sinais eles chegam simultaneamente nesse comparador, que ainda não se sabe qual estrutura que é, né? Se a gente tem evidências que pode ser o cerebelo. Então, quando esses dois sinais chegam simultaneamente nesse comparador, nessa estrutura, o output que a gente tem, a saída é que não tem movimento. Então, a gente passa a não perceber o movimento. Então, é por isso que a gente, mesmo tendo esses dois tipos de informações, a gente continua percebendo o cômodo como estático, como não havendo movimento. Essa teoria aqui, ela possui algumas fontes de evidências, então a literatura aponta muitas e a gente pode trazer. Uma fonte de evidência interessante é por meio de alguns casos neurológicos. Eles são muito raros, mas a gente tem. Então, é possível que quando alguém tem uma lesão nessa área temporal superior média, então a área temporal superior média, a gente vai ver no próximo vídeo um dos módulos para perceber movimento. Então a gente tem caso clínico neurológico registrado na literatura em que uma pessoa, após lesão nessa área temporal superior média, a pessoa ela passa a ter alteração de percepção de movimento. Então vamos pensar o seguinte: essa área aqui ela processa o sinal de descarga corolária. Se essa área está lesionada, a gente não vai ter processamento de sinal de descarga corolária que vai ser, enfim, levado para um comparador
ver se existe movimento ou não. Então, esse sinal aqui de descarga corolária, ele deixa de existir. Uma vez que ele deixa de existir, você tem apenas o sinal de deslocamento da imagem. Mas a pessoa ela não deixa de ter movimento ocular. Então, lembre que o sinal ele se separa. Então, a pessoa tem movimento ocular, mas não tem esse sinal de deslocamento, de descarga corolária. E a pessoa ainda tem esse sinal de deslocamento da imagem. Enfim, mas por esse modelo aqui da descarga corolária, o único sinal que está chegando no comparador é o sinal de deslocamento da imagem. E o que é relatado nesses casos clínicos é que a pessoa ela sente vertigem, então sabe aqueles enjoos de viagem, e que toda a cena visual ela parece se movimentar na direção do movimento ocular. Então a pessoa, mesmo que ela está olhando para um ambiente que está um cômodo parado, que a gente perceberia como estacionário, a pessoa, quando ela faz um movimento ocular, então toda a cena visual acompanha, e acompanha na velocidade do movimento ocular. E um dos efeitos disso é a vertigem que as pessoas têm. Então, esse é uma evidência de que quando a gente tem uma área, um módulo que processa movimento que está lesionado e a gente não tem sinais de descarga corolária, a gente passa a perceber o movimento, porque o sinal ele não chega ao comparador simultaneamente a esse sinal de deslocamento da imagem. Então, você não tem anulação da percepção de movimento. Outra fonte de evidências são por meio de experimentos com mobilização dos olhos. Então, o olho ele fica imóvel. Se o olho ele fica imóvel, a gente não tem esse sinal de deslocamento da imagem. Então, se o sinal de deslocamento da imagem não chega aqui, ele não pode anular o sinal de descarga corolária. Tá certo? Uma vez que esse sinal de deslocamento da imagem não chega, mas mesmo o olho estando imóvel, você tem a programação, você tem aquele sinal de descarga corolária que ele está sendo processado. Então, ocorre ainda uma percepção de movimento, mesmo não tendo alteração do arranjo óptico e mesmo não tendo o movimento ocular. Então, porque o olho está imóvel, mas isso não quer dizer que não tem um sinal de descarga corolária e a pessoa ela passa a perceber movimento onde uma situação sem mobilização a pessoa não perceberia. Então, essas são fontes de evidência para a teoria de descarga corolária. Com isso, a gente passa a entender as condições em que a gente percebe movimento e qual que é a base teórica e experimental disso. E no próximo vídeo, vai ser o último vídeo dessa aula, eu vou falar de substrato neural da percepção e do movimento biológico. Então, é isso aí, até mais, gente.